Bem, gente, estou amando trabalhar com esse poema. Estou amando trabalhar nessa focalização, nessa percepção, dessa criticidade. É muito interessante, não é? Hoje nós vamos falar sobre o projeto, uma ideia de um projeto para ser trabalhado com, com esse poema, com outros poemas, dentro da mesma linha de pensamento. Então, nós vamos observando também a didática, essa metodologia ativa, e assim vocês podem assim, ampliar, né? Ampliar os horizontes de uma dinâmica mais aperfeiçoada, uma dinâmica que leve o aluno a, a um desenvolvimento cognitivo, com autonomia, com mais desenvoltura. Então, vamos falar um pouquinho sobre este projeto que eu vou falar, mas, na verdade, existem inúmeros projetos que nós podemos realizar e que pode ser muito promissor para a educação e para também a implantação de valores nos dias de hoje na nossa sociedade. Enfim, o educador, ele é um detentor poder, conhecimento, mas ele tem que saber como usar. Ele tem que saber que ele deve ser, na verdade, e vivenciar o conduzir, o ser um mediador, um incentivador, ok? Vamos olhar um pouquinho aqui através dos slides, as, os objetivos o objetivo do projeto, os meios operacionais, ok? Vamos lá, vamos falar sobre esse projeto educacional, né? Sabemos que o educador ele deve exercer no seu processo pedagógico uma didática que se responsabilize em adaptar-se às diferentes linguagens, movimentando-se para oportunizar criatividades que vão além de uma atuação educativa com a epistemologia tradicional e transcenda a sala de aula, ok? Então, vamos trocar em miúdos. Vou minimizar aqui porque existem alguns slides que essa tela vai atrapalhar, ok? Me escutem. Veja só, o educador, o nosso papel valioso, papel valoroso nesse processo pedagógico. Nós temos que ter uma didática. E essa didática, eu estou querendo ver com vocês uma didática que se inspire nas metodologias ativas, em métodos que realmente leve, conduza, oportunize seu aluno a ter criatividade. E você, como educador, precisa também ser criativo para que o seu aluno seja criativo. Nós precisamos pulular, tá certo, viu? A palavra é essa mesmo. Nós precisamos transportar e além daquela educação educativa, cuja epistemologia é tradicional. Ela está no nosso sangue, porque nós somos educados desta maneira, né? Então está tão enraizado, mas precisamos nos libertar. É claro que, logicamente, olhar para o passado é importante e a epistemologia tradicional, ela também traz subsídios e recursos para a gente na nossa trajetória pedagógica, no nosso ensino. Mas nós não podemos ficar estagnados, estáticos, parados. O caminho anda, o mundo muda e nós precisamos também mudar. E temos que transcender a sala de aula e além do que da sala de aula. Precisamos também ver trabalhos que possam movimentar, certo? Trazer uma outra realidade, sair para fora da sala de aula.
fazer pesquisas, pesquisas de biblioteca, pesquisas em indústrias, pesquisas em hospitais, pesquisas em jornais, e vai adiante a nossa criatividade, não é? Então, essa parte técnica que é uma maravilha, não QI. Vejam só, educar é incentivar seu aluno para outra dimensão do qual ele esteja. Eu estou me detendo hoje mais a falar, aliás, a respeito da didática, o seu papel como professor, não é? Então, gente, educar é incentivar. Nós somos incentivadores, nós somos mediadores, nós representamos um papel que vai levar o aluno a desejar ir para outra dimensão do qual ele já esteja. Essa outra dimensão, muitas vezes, implica em situações até difíceis que vai se passar, desafios que precisa enfrentar, mas se faz necessário que o corpo docente enfrente esses desafios e leve o seu aluno também a enfrentar. É interessante que Jesus, como também pedagogo, na sua liderança, ele tem uma hora que ele chama os seus discípulos para passar para outra margem. Vamos lá, eu tenho algo para ensinar para vocês. Vamos passar para outra margem. E os discípulos, confiando inteiramente no seu mestre, como geralmente o aluno confia em seu mestre, e aquele, imagina, né? Jesus é que eles deveriam confiar mesmo. E aí não sabiam ele que do outro lado da margem tinha uma terrível tempestade. E depois da terrível tempestade tinha um gadareno terrivelmente endemoniado. O mestre queria mostrar a glória do Pai, o poder do Pai, mostrar que eles teriam autoridade para poder libertar vidas como o gadareno, que eles também deveriam ter autoridade para poder deter aquele vento, porque Jesus fica dormindo. Por que será que Jesus fica dormindo? Por que será? Era um ensinamento para o seu discípulo. É muito interessante, o educador, ele precisa ser sensível o momento que ele para e ele não faz, ele deixa o outro fazer. Jesus parou, Jesus dormiu e descansou. Jesus deveria saber daquela tempestade, mas Jesus queria tirar de dentro deles uma ousadia, queria ensiná-los para que eles fossem para não só para outra margem do mar, mas para uma outra dimensão de vida. Então, o professor, o educador, ele precisa saber o momento em que ele chega junto com o aluno, em que ele recua para trazer autonomia, que é uma outra característica inerente à metodologia ativa. Então, Jesus foi e ficou quieto. Aí vem a tempestade, vem o desafio, eles ficam apavorados e apavorados chamam Jesus, aborrecidos, porque se te dá que dormes, professora, você não vem me ajudar não, é? Ah, professora, você não está fazendo nada, quer ficar somente aí, somente eu trabalhando, que história é essa? Não é? E aí Jesus calmamente levanta-se, detém o vento, detém o mar. Jesus mostrou a glória, o poder, mas Jesus não ficou calado e foi trabalhar com seus discípulos, ensinar aos seus discípulos e disse para eles: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Quer dizer, Jesus mostrou para eles que eles deveriam ter agido, que eles deveriam ter autonomia, autoridade que o Senhor tinha dado a eles. Eles já tinham aprendido muito com Jesus, eles deveriam ter a capacidade, a condição de exercer autoridade. Senão, Jesus não teria ficado aborrecido com eles. Jesus não teria esperado deles uma postura de fé. O vento poderia ter parado e a tempestade com atitude de fé. Mas Jesus também não abandonou o seu aluno, o seu discípulo que ainda não alcançou a fé. E é assim o professor quando ele incentiva, ele conduz, ele cria situações para que o aluno vá mais além.
Mas se o aluno ainda não chegou, o professor aí desce até o aluno, ajuda o aluno, anda um pouco com o aluno, com as mãos dele e depois solta o aluno novamente. Então, nós precisamos, como educadores, né, ter ojeriza, é isso mesmo, não suportar, não querer de forma nenhuma, rejeitar totalmente o engessamento de inúmeras práticas diárias que tínhamos numa epistemologia tradicional. A gente tem que realmente ser sensível, sensível exatamente como Jesus, de dizer: olha, você poderia ter feito, você já tem condições de fazer, você poderia, você está com medo, mas você não tem necessidade de ter medo porque você já tem capacidade. Olha, eu vou te ajudar aqui, eu vou fazer umas frases aqui para você, mas você vai mais além, porque você é capaz. Você tem que ter condições de pensar, de ser criativo, não é? E trabalhar com o poema Eu, Etiqueta de Drummond. O educador propõe aos educandos realizarem um projeto interdisciplinar. Então, é interessante, é uma das didáticas que você pode empregar dentro da metodologia ativa. Por quê? Porque com esse projeto interdisciplinar, você vai trabalhar com ele o incentivar a autonomia, certo? O levá-lo a construir, ele desarnar. Você vai sair da sala de aula, você vai deixar essa prática, você vai além, não é? Transcender a sala de aula. E é um projeto muito importante, porque você vai trabalhar com vários professores, você é desafiador, porque você vai ter que conquistar outros professores, não é? Um professor talvez de ciência, de geografia, de história, de arte, de filosofia, depende daquilo que você vai trabalhar. Dentro deste poema, de Etiqueta de Drummond, um dos temas, aqui é uma sugestão só, poderia ser o ser humano como o elemento-chave da engrenagem do consumismo. Você trabalhar com seu aluno de maneira que ele se perceba que é ele que pode destruir o consumismo e é ele que pode desenvolver, levantar e valorizar esse consumismo quando ele não deveria. Então, aqui você tem muita coisa para fazer. Os objetivos num trabalho como esse, aqui eu só estou pincelando, você tem muita coisa para pensar. É só para colocar um gostinho na sua boca para você ir mais além, tá? Chupar o restinho do pirulito, comer o restante do chocolate. O aluno deverá rever seus valores. Um dos objetivos é você levar o seu aluno a se perceber. Qual é o teu valor? Quais são os seus valores? E nisso, procurar conduzi-lo a ele valorizar o ser ao invés do ter. Abrir os horizontes, abrir os olhos dele, para ele perceber, inclusive, a distinção que existe. E muitas vezes nós nem percebemos que estamos valorizando somente o ter e deixando de valorizar o ser. A busca da identidade. A criança, o adolescente, ele está à busca da identidade, ele está sendo formado. Veja que responsabilidade é a minha, é a sua, como educador. É bem verdade que a família é a mola propulsora da educação. É ela onde está, é nela que se deposita todo o cerne da questão. Mas a escola é uma grande contribuição, ela anda de mãos dadas com a família, não é? Não procurando ser a família, porque ela jamais poderá substituir a família. Quando a família for ausente, vai haver uma lacuna, e uma lacuna forte na vida daquela criança, da vida daquele aluno, daquele jovem, adolescente, etc. Mas nós, como educadores, nós podemos representar muito na vida do nosso alunado. Nós poderemos contribuir bastante, sermos companheiros e solidários à família e ajudar aquela criança a buscar a sua identidade e mostrar quando é que a gente perde a identidade dentro da linguagem que a criança entende, não é? Quando ela exige somente o copo do Batman, quando o outro copo que não tem Batman é mais barato, e ela pode tomar aquele outro copo, que aquele outro copo é bonito, que a água fica gostosa também dentro dele, que não é só bonito o copo do Batman.
e assim por diante. Não ceder à maquinação do consumismo. Gente, isso é um desafio tão grande, porque inclusive tem que começar a partir da gente, que já estamos assim alienados, né, manipulados. É um trabalho extraordinário. Olha, Drummond realmente assim, foi muito feliz, muito enriquecedor o seu poema de nos despertar. Então, é um trabalho desafiador. Conhecer as consequências caóticas do desenvolvimento. Aqui tem desenvolvimento, desenvolvimento. Eita lá, Roseli deixou de saber escrever. Desculpem aí, consertem, por favor. Então, conhecer essas consequências caóticas, não é? Um aluno precisa saber como é essa história, como funciona essa história do consumismo, qual é o problema que dá em eu tomar, em eu querer o copo do Batman, e não o copo que não tem um Batman, etc. E ele precisa saber de muitas coisas que ele não sabe, muita gente não sabe, não é? Então, vejam só, eh, o poeta, o poema, né, ele aborda a nossa realidade consumista, realmente, ele descreve claramente. E a forma como as pessoas acabam perdendo sua personalidade para se tornarem algo que a sociedade, o capitalismo e o consumismo impõem. Quando moramos em um mundo das marcas, optar por si mesmo gera exclusão. Então é difícil, não é? Nós não queremos exclusão, nós não queremos, nós queremos ser sempre aceitos, né? Bem-quistos, bem-vindos e não exclusos, não é isso? Então aí é o conflito realmente difícil, porque a gente prefere mergulhar no mundo das marcas, no consumismo, fechar os olhos para as consequências e simplesmente olhar o agora. O agora eu quero ser aceito. Mas como conscientizar o aluno dessa realidade? Além do poema que você tem em mãos, que é um, um, um material riquíssimo, não é? Então, na dinâmica da interdisciplinaridade, serão envolvidos outros, já que faltou o T, meu Deus, acho que eu estava com sono. Serão envolvidos outros educadores, como o de ciências, geografia, entre outros. Você vai ver arte, inglês. É um trabalho que pode ser maravilhoso. Esse trabalho de interdisciplinaridade, religião, é um espetáculo. O aluno, ele vibra, ele trabalha. Você vai observar que alunos que nunca se interessaram para aquela aulinha tradicional e ele vai se sair muito bem. Você pode associar, por exemplo, uma sugestão, associar o consumismo à geração de resíduos aos impactos ambientais e às suas consequências de uma maneira geral. Então, aqui você pode trabalhar com professores, especialmente de ciências, né? Com C, de geografia, você vê aí esse consumismo, esses resíduos, trabalhar com o meio ambiente, as consequências que acontecem, né? O que o consumismo faz no meio ambiente, o aluno precisa saber, abrir os olhos e trabalhar a língua portuguesa, trabalhar o poema, trabalhar com o outro professor de outra disciplina que toque nesta área. Associar tudo isso aos valores e à valorização do ser e não do ter. Mudar o olhar do aluno para o consumismo, para que ele perceba o quanto o consumo consome o consumidor, porque ele nem percebe, né, que consome. O pai, a mãe, o adulto, o responsável, que sai do bolso dele e não percebe, imagine o filho, não é? Mas você está preparando aquela criança que vai ser o pai de amanhã, vai ser o governador de amanhã, vai ser o presidente de amanhã, não é? Isso está nas suas mãos. Conscientizá-los da dependência da tecnologia em detrimento do crescimento nas relações pessoais. Esse poema dá para você trabalhar e com interdisciplinaridade, conscientizar o aluno, mostrar que ele precisa crescer na relação pessoal com o outro e não através, né, da tecnologia. Se bem que
A tecnologia. Hoje, com essa pandemia, está sendo um sonho, né? Eu tenho comunhão com alguns irmãos, louvando com o celular, pelo vídeo, e tem sido realmente assim uma bênção. Mas, irmãos, não tira, não é? O abraço, chegar perto, eu não vejo a hora do Senhor estar se manifestando em misericórdia e glória, fazendo, ó Deus, trazendo saúde para a nossa nação, para que a gente possa ter a nossa comunhão bem pertinho, falar bem pertinho, dar aula olhando para você, né? Mas a tecnologia está sendo um benefício e ela é benéfica, ela é bem-vinda, ela só não pode ser usada de maneira acerbada, de maneira assim, exagerada, de maneira que vá além daquilo que deve ser usado, não é? Exacerbado, não é isso? Então, a gente precisa trazer isso para o aluno, e com um trabalho desse de interdisciplinaridade, a gente pode objetivar tudo isso e alcançar todos esses pontos em 100%, em 50%. Às vezes, em alguns alunos, você vai conseguir, não é, semear e florescer, como já dizia o Senhor, né, na parábola do bom semeador. A Bíblia é um livro que traz ensinos extraordinários. O educador precisa também pensar nisso. Ele precisa sempre ser perseverante, entendendo que em alguns coraçõezinhos, em algumas mentes, né, ele vai conseguir semear e ele vai conseguir extrair uma colheita muito boa, não é? Vai ser a perfeição do aluno. Mas vão ter outros alunos que vão ter pedras, né, na terra, vai ter espinho, e o professor vai ter que ter o traquejo e a paciência de tirar aquele espinho, de tirar aquela pedra, até que a terra fique boa para que a semente sua lançada venha florescer. Então, um trabalho como esse é muito lento, é desafiador, mas é maravilhoso, e o educador vai conseguir, não é? Colheitas extraordinárias. Há uns em longo prazo, outros em médio prazo, outros rapidamente, certo? Mas vamos ver aqui os meios operacionais. Você vai apresentar o projeto aos alunos, movimentar a turma para visitar indústrias, fazer o levantamento dos benefícios e malefícios que porventura tem a indústria, visitar uma indústria, ver aquela indústria, o que ela promove para a sociedade, aquilo que ela destrói na sociedade, escutar vídeos que tragam esclarecimento quanto às consequências caóticas do consumismo. Um dos vídeos que você pode assistir é Consumo e Felicidade. Existem outros também maravilhosos. Pesquisar sobre as estratégias da propaganda, né? Sobre as estratégias da propaganda, tem algo assim muito interessante. A propaganda, ela consegue mudar você. Você vê, às vezes você não está nem com fome, está em casa, sem fome, sentada na televisão, meu Deus, aí lá vem, não é? Aquela comida enchendo a tua vista, e daqui um pouco você está telefonando para algum lugar para trazer aquela comida para você. Ou está indo na geladeira e indo fazer, indo comer sem necessidade. Você não está nem com fome, você jantou bem. Você poderia simplesmente comer somente uma fruta, que a propaganda das frutas é tão pouco, não é? Geralmente é mais da batata frita, do hambúrguer, do cheeseburger, da pizza que você vai consumir e vai pedir para que ela chegue até a sua casa. A estratégia da propaganda, ela usa uma linguagem, eu creio que já falei até no outro vídeo, uma linguagem apropriada, uma linguagem que vai atrair você, manipular você. Então, cuidado com as estratégias da propaganda. Cuidado, porque ela vai, ela chega de mansinho, como quem quer, não é? E não querendo. E assim ela vai te envolvendo. E você é importante, educador, que como professor você procure saber dessas estratégias, pesquisar, mandar eles pesquisarem. Nós precisamos abrir os olhos do nosso alunado. E esse é um poema extraordinário para ser trabalhado, entre tantos outros recursos didáticos que você terá
dentro da língua portuguesa, como numa interdisciplinaridade, em conjunto com outros professores. Então, aqui está a dica, né, para uma didática, uma metodologia ativa, transcendendo a sala de aula, ok? Vamos interagir no nosso grupo?